Olá mais uma vez, chegamos à nossa quarta aula de Filosofia Geral da Ciência. O tema de hoje é o realismo e o antirrealismo científico. Para compreender um pouco esse tema, tá, e a questão que está envolvida, a gente precisa entender quais são os três compromissos que o realista assume, tá, o realista científico assume. É em torno desses três compromissos que vai ter a polêmica e o debate. Tá? O primeiro compromisso é o compromisso metafísico. Esse compromisso metafísico ele significa, sobretudo, a existência de um mundo exterior à nossa mente, um mundo que seja independente daquilo que nós pensamos acerca dele, certo? Então, essa ideia de que o mundo é independente, que a realidade seja independente do que nós pensamos dela, é o que a gente chama de realismo metafísico. Não é propriamente o tema do realismo científico, tá? Então, a postura antirrealista nesse aspecto seria o idealismo, né? que seria a teoria de que a tese segundo a qual o mundo depende da nossa mente, o mundo existe, a existência do mundo ela não é dada, ela tem uma existência dependente né, de uma mente para ser pensada, para existir. Tá? Então essa postura hegeliana, uma postura idealista, é uma postura que a mente não é independente, a realidade não é independente da mente. Não está em jogo, nessa aula de hoje, não está em jogo esse tipo de debate. Tá? Então esse debate não vai ser o mais importante. O segundo compromisso realista do realismo científico diz respeito aos enunciados científicos serem verdadeiros ou falsos, isto é, a tese de que os enunciados das ciências, as descrições da ciência, são relatos que possuem valor de verdade, que são, portanto, ou verdadeiros ou falsos, ainda que não se saiba qual é o caso. Então, do ponto de vista semântico, o antirrealista aqui ele assume uma versão muito próxima do que o positivismo lógico apresentou. A postura propriamente dita é chamada de instrumentalista nesse momento. O positivista lógico ele assume que quando não é possível verificar empiricamente uma proposição, ela é destituída de sentido. Não sei se vocês se recordam disso da nossa primeira aula. Nesse sentido, se nós tomarmos o fato de que a ciência lida muitas vezes com objetos que são supostamente inobserváveis, se a gente pegar fótons, elétrons, átomos, e há uma quantidade enorme de entidades que são supostas nessas teorias científicas que não são observáveis, vocês vão se lembrar que ou você teria que ter princípios de transposição, segundo o qual todos esses termos, na verdade, eram abreviações para procedimentos de mensuração, de medidas, de instrumentação, e que propriamente eles mesmos não significariam nada, por eles mesmos, não indicariam uma realidade que estaria sendo descrita pela ciência, mas apenas um resumo, né, uma abreviação para certos procedimentos que o cientista deveria tomar. Então, nesse caso, ao invés de falar de elétrons, falaria-se de cargas, de traços, né, de franjas, ao invés de falarmos de elétrons saltando de orbitais, a gente estaria falando de quantidades de energia, pacotes fixos de quantidade de energia que saltavam de um nível para outro, que não seria um salto literal, seria um modo de dizer, um modo de abreviar, seriam construções lógicas, portanto. Eu não vou focar muito no instrumentalismo aqui nessa aula, por razões de tempo, mas também pelo fato de que o positivismo lógico ele tem muito mais importância histórica do que propriamente hoje, no debate atual, ele não parece ter essa relevância. Tá? Então eu vou focar nesse aspecto epistêmico, propriamente. Qual seria o comprometimento epistêmico dos realistas científicos? A tese de que nós conhecemos como o mundo é, tanto nos seus aspectos observáveis, fenomênicos, quanto
nos seus aspectos inobserváveis, nesses termos que muitas vezes a ciência lida, que não são observáveis a olho nu, né, que não podem ser obtidos ou verificados por um procedimento empírico. Então a ciência nos forneceria conhecimento do mundo, de como o mundo é, tanto nesses aspectos observáveis quanto nos inobserváveis. Então aqui nós temos uma tese antirrealista, que é do empirismo construtivo de Van Fraassen. Van Fraassen é um filósofo holandês, canadense de origem holandesa, que escreveu um livro que já tem tradução no Brasil, chamado The Scientific Image. A tradução seria então a imagem científica. E nesse texto de Van Fraassen ele defende que nós não temos condição de alegar conhecimento do inobservável. A gente vai falar mais tanto do desafio de Van Fraassen quanto de algumas respostas possíveis e de alguns argumentos antirrealistas e realistas, tá? E algumas respostas possíveis para esses argumentos, na medida que o tempo nos permitir. Então, no fundo, o que está em jogo aqui, o que é mais relevante para o debate, é saber qual é o estatuto ontológico das entidades inobserváveis postuladas pelas teorias científicas e saber, então, como saber se existem essas entidades e se elas são como as teorias as descrevem. Então, se a gente pegar aqui, tem uma lista enorme de entidades que as teorias científicas nos apresentam: átomos, elétrons, prótons, nêutrons, forças, fótons, micro-organismos, moléculas citoplasmáticas, lentes gravitacionais, etc. Essas coisas existem, elas fazem parte, né, de como o mundo é, ou não, e como sabemos disso? Então a questão do como o mundo é, de como é a realidade, é a questão metafísica, né? A ontologia. A ontologia é a descrição, né, dos aspectos gerais da realidade. Então a ideia aqui é se a ciência é capaz de nos fornecer uma descrição que seja adequada, que seja pelo menos aproximadamente verdadeira da realidade. E a outra questão epistêmica é como sabemos disso? Como sabemos que a ciência acerta nesses tópicos, nessas questões, ou em relação a esses termos especificamente que foram mencionados aqui? Então, a grande questão é saber se a natureza, se a realidade é tal como a ciência descreve e como nós sabemos disso. Então está aí o grande desafio, o grande debate que vai dividir os realistas e os antirrealistas. Como vocês devem intuir, o realista vai afirmar que a ciência nos dá conhecimento de como o mundo é, também nos aspectos inobserváveis, que parece que esse aspecto é mais problemático, já que o observável, a menos que a gente seja um idealista mais obstinado, não está tanto em questão. Por outro lado, é identificar como é que somos capazes de justificar de que a ciência nos fornece esse tipo de descrição correta. Então, o realista vai dizer: a ciência nos dá um conhecimento aproximadamente verdadeiro, aproximadamente correto da realidade, e vai defender que nós sabemos disso por algumas razões que serão apresentadas. O antirrealista vai defender o contrário. Ou ele vai defender que nós não somos capazes de saber como o mundo é nos seus aspectos inobserváveis, ou ele vai defender algum aspecto anterior que foi mencionado, né, de que esses enunciados relativos ou referentes ao inobservável são destituídos de sentido, portanto não são verdadeiros ou falsos. As teorias nesse caso seriam meramente instrumentos úteis para previsão, para sistematização, né, e para cálculos, para fins de cálculos. Por isso o nome instrumentalismo, né, nessa vertente. Ou vai defender que nós não temos conhecimento, que o mundo que essas descrições até podem ser verdadeiras ou falsas, é o caso de Van Fraassen. Ele pensa que sim, essas descrições são ou verdadeiras ou falsas, mas que o problema está em torno de saber qual é o caso. E saber qual é o caso, o problema então seria no nível epistêmico e não no nível semântico. Ok? Bom, vamos para o primeiro argumento levantado a favor do realismo científico. Então, o primeiro argumento é um argumento chamado argumento sem milagre. Eu vou descrever aqui um proponente desse argumento é o Hilary Putnam,
nesse texto Mathematics, Matter and Method, ele defende que o realismo científico é a única filosofia que não faz do sucesso da ciência um milagre. Então, para ele está muito claro. Você tem uma ciência que apresenta-se muito bem sucedida nas tarefas de dar previsões, dar explicações, fazer previsões bem acuradas, bem próximas daquilo que foi previsto, que são confirmadas empiricamente, e a produção de vários aparatos tecnológicos baseados nessas teorias científicas, elas são prova de que nós, se não acertamos, nós chegamos bem perto de acertar como o mundo é. E como essas entidades teóricas, essas entidades inobserváveis, esses termos, primeiro, eles parecem fazer parte intrínseca a essas teorias, eles parecem não ser dispensáveis a essas teorias. É preciso assumir, se assumimos que essas teorias são verdadeiras ou aproximadamente verdadeiras, é preciso assumir também toda a ontologia que essas teorias supõem para nós. Então, se elas falam de elétrons, é muito provável que elétrons existam, e aí vai. A ideia aqui, gente, é uma inferência, a melhor explicação. Esse é um procedimento que a gente não falou muito disso, a gente fala um pouco no problema da indução a respeito disso. Quando se tem uma explicação que é a melhor explicação para um conjunto de fenômenos, é muito provável que essa explicação seja verdadeira. Isso que se supõe a inferência para a melhor explicação. Então, sempre do ponto de vista heurístico, de uma descoberta da ciência, é importante assumir primeiro as explicações mais plausíveis, as explicações que parecem se adequar ao maior número de fenômenos. Tá? Então essa é uma prática muito comum na ciência. O que o Sherlock Holmes fazia nos textos do Arthur Conan Doyle não era propriamente dedução, como ele dizia. Era uma inferência à melhor explicação. Então, com o conjunto de dados disponíveis, ele tentava elaborar a partir desse conjunto de dados a melhor explicação possível para isso. Obviamente é um tipo de inferência falível, não é uma inferência dedutiva, porque você pode estar errado. A melhor explicação ainda pode ser falsa de alguma forma. Isso vai ser um problema, inclusive, para o realismo científico. Mas o fato é que se você tem como um conjunto de fenômenos a serem explicados, nesse caso, o sucesso da ciência. Os vários sucessos da ciência ao longo da história e as explicações plausíveis para esse sucesso. O Putnam sugere que nós temos duas explicações plausíveis. Ou houve um milagre, uma coincidência muito grande, segundo a qual essas teorias acertaram nas previsões, acertaram nas explicações, foram capazes de produzir vários aparatos tecnológicos que funcionam perfeitamente bem e que sejam, apesar de tudo, falsos, essas teorias que sejam, apesar de tudo, falsas, ou essas teorias aproximaram-se de uma descrição correta da realidade. Uma vez que o sucesso parece ser melhor explicado pela verdade das teorias científicas, ou pelo menos quais teorias científicas? Pelo menos as teorias mais maduras, aquelas teorias mais bem testadas, aquelas que mais resistiram às tentativas de falsificação, aquelas que mais tiveram previsões que foram confirmadas com o tempo, aquelas que fizeram previsões surpreendentes. Essas teorias mostram um sucesso muito grande e pelo menos essas teorias parecem se aproximar muito de uma descrição verdadeira da realidade. Caso não seja assim, isso seria um milagre. Bom, para afastar a explicação do milagre, você fica com a explicação da verdade. Então, essa seria a melhor explicação para o sucesso da ciência, segundo Putnam. Esse seria, então, um argumento muito utilizado num primeiro momento na defesa do realismo científico, aí na década de 70. E como nós vamos ver, tem uma série de problemas que podem ser levantados, não só esse argumento, como ao realismo científico em geral. Tá? Então, em geral, os argumentos antirrealistas eles vão ou
questionar o argumento do milagre, o argumento sem milagre do Putnam, ou vão questionar aquela inferência que está por trás do argumento do milagre, que é a inferência a melhor explicação, certo? Então, o antirrealismo ele vai se apresentar de várias formas. Aqui a gente vai pegar sempre nesse enfoque epistêmico, tá? Nós podemos oferecer uma explicação alternativa ao milagre e à verdade, que é uma explicação de tentativa e erro, uma explicação evolutiva das teorias científicas, a gente vai ver mais para frente. A gente tem como um problema sério das inferências a melhor explicação o problema da subdeterminação da teoria, a gente falou sobre isso na nossa segunda aula, a gente retoma aqui um pouco. A dificuldade de que duas teorias, quando explicam adequadamente mesmo conjunto de dados, né? Como é que a gente pode se fiar em uma delas e assumir a ontologia de uma delas, como é que a gente poderia fazer isso? E nós temos um argumento chamado da meta-indução pessimista, que é um argumento baseado na história da ciência. Vou começar com a meta-indução pessimista, para depois ir para os outros argumentos que são do Van Fraassen. Esse nome, meta-indução pessimista, ele pode ser enganoso. Tá? Primeiro, porque um dos que é mais famoso por propor uma meta-indução pessimista, que é o Larry Laudan, que a gente está citando aqui, ele nunca usou esse termo. Tá? E depois porque a indução, nesse caso da história da ciência, de alguns casos da história da ciência para todos, seria propriamente uma falácia de generalização apressada. Então, assim, é preciso ter um pouco de calma aqui para entender esse nome. Tá? O nome meta-indução, ele tem esse nome meta porque é sobre teorias. Tá? É uma indução pessimista sobre teorias. E ela é pessimista porque olha para a história da ciência e o que ocorre é que várias teorias foram muito bem sucedidas ao longo da história, em algum momento da história, e foram capazes, inclusive, de sucessos preditivos e explicativos, e que posteriormente foram abandonadas e com elas as entidades propostas. Então aqui o Laudan coloca uma lista de 11 teorias que vocês estão vendo, mas há listas mais novas, tá? Laudan escreveu esse texto, A Confutation of Convergent Realism, em 1981, mas em 2013 há uma lista de mais de 20 outras teorias que foram capazes de muito sucesso e que também foram abandonadas com suas respectivas entidades. O fato é de que, se eu assumo que a verdade tem alguma coisa a ver com sucesso, esses são contra-exemplos claros a esse argumento. Então, o argumento do sem milagre, do Putnam, é um argumento que sugere que haver alguma ligação entre a verdade e o sucesso, né, e a referência dos termos. O que o Putnam mostra é que, primeiro, há várias teorias que permaneceram, há várias entidades que permaneceram com vários arranjos teóricos diferentes, como é o caso dos modelos atômicos. E então você tem a entidade ficando, mas as descrições modificando-se assombrosamente, né, dos vários modelos que nós temos, Thomson, Rutherford, até o modelo de Bohr, há uma gama enorme de mudanças aqui na forma como se descreve. Então é possível, por exemplo, ter uma teoria falsa no entanto, cujos termos são referentes, e é possível ter teorias de sucesso que são substituídas em algum momento na história, que é o caso dessas 11, mais outras que podem ser citadas também. O fato, então, é que o sucesso parece não estar ligado à verdade e sequer ligado à referência, já que teorias mal sucedidas mostraram-se supostamente referentes, ou os termos dessas teorias mostraram-se referentes. Termos como átomo parecem indicar uma realidade extramental, uma realidade que está aí no mundo, embora vários modelos atômicos. E há teorias como essas que são citadas. Se a gente quiser pegar três que são mais importantes, talvez aqui, as teorias do éter, a teoria do calórico,
e a teoria do flogisto na química, essas teorias elas foram capazes de explicar, se a gente pegar o éter eletromagnético, o éter óptico, essas teorias da luz como onda, elas foram capazes de explicar vários fenômenos luminosos e com o surgimento da teoria da relatividade, você eliminou a necessidade de falar de éter. No entanto, eles eram imprescindíveis naquelas teorias que foram substituídas. O que nós temos aqui? Uma teoria muito bem sucedida, uma teoria que é capaz, ou nesse caso, duas teorias que são capazes de explicar a refração, a reflexão e vários dos fenômenos ligados à luz, e que você era capaz de fazer previsões muito próximas, né, do que mais tarde se verificou. E, no entanto, essas teorias foram abandonadas e suas entidades também foram abandonadas. Por uma meta-indução pessimista, né, você pode supor que várias teorias atuais podem sofrer o mesmo fim que essas teorias que estão apresentadas aqui. Então, a ideia da meta-indução pessimista, ligada à história da ciência, é você mostrar que na história da ciência várias teorias sofreram com o abandono, mesmo tendo sido bem-sucedidas. Se esse é o caso de muitas teorias, pode ser o caso das atuais, o que nos coloca um certo ceticismo em relação ao argumento do sem milagre. O problema aqui, então, é uma crítica à inferência é a melhor explicação, que nesse caso parece preciso que o realista também explique esses casos aqui e outros casos semelhantes em que você pode mostrar os sucessos e, no entanto, essas entidades serem abandonadas. Então, o argumento da meta-indução pessimista pode também ser formulado de outras maneiras que não indutivas, tá, gente? Eu tenho um artigo sobre isso que vai estar indicado na bibliografia, mas ele pode ser apresentado como uma redução absurda, ele pode ser apresentado como um modus tollens pessimista, que é um texto do Timothy Lyons sobre isso, em que os vários exemplos que você vai multiplicando aqui atuariam como uma espécie de derrubador, né, uma espécie de derrotador do argumento do argumento do sem milagre, tá? Enfim, se o sucesso está ligado à verdade, então essas teorias são verdadeiras, as teorias são falsas, logo não está ligado à verdade. Muito bem. Além do problema da meta-indução pessimista, que é mais ligada à história da ciência, um uso da história da ciência para refutar o realismo científico, nós temos aqui uma proposta do Van Fraassen, tirado do livro A Imagem Científica, né, publicado em 2007 no Brasil. Para Van Fraassen, a meta da ciência não é dar descrições verdadeiras da realidade. Então a meta é um pouco mais baixa, tá? Ela tem uma expectativa um pouco mais baixa do que o realista científico sugere. Para Van Fraassen, a meta da ciência é simplesmente salvar os fenômenos, isto é, fornecer descrições que sejam empiricamente adequadas. Fornecer teorias que sejam empiricamente adequadas. O que significa ser empiricamente adequado? Significa que aqueles aspectos observáveis precisam ser capturados na teoria. E não é preciso mais que isso. Por que não seria preciso mais do que isso? Primeiro porque, olha, embora seja do ponto de vista de um ideal filosófico, seja importante ou seja bonito pensar que uma teoria científica é verdadeira, e se ela for verdadeira, ela será empiricamente adequada, o inverso não é o caso. Uma teoria empiricamente adequada não é necessariamente verdadeira. Uma teoria verdadeira é necessariamente empiricamente adequada, mas uma teoria empiricamente adequada não é necessariamente verdadeira. Certo? Então é possível, por exemplo, que duas teorias sejam empiricamente equivalentes quanto ao observável, quanto à descrição de uma realidade observável, mas elas
sejam ligeiramente diferentes quanto à ontologia, quanto a quais são as entidades inobserváveis que ela supõe, né, no seu interior. Então, qual razão eu teria para assumir uma teoria e não outra? Se eu pegasse, por exemplo, a ideia de que a teoria mais simples é mais verdadeira, como é que eu sei que a teoria mais simples é mais verdadeira? Como é que eu sei que o mundo não é mais complexo e é simples? Então, aqui eu estaria adicionando um complemento metafísico que eu não sou capaz de justificar à luz das evidências empíricas das quais eu disponho. Certo? Então, a ideia do Van Frassen é que eu não tenho, de fato, boas razões para assumir uma ontologia do inobservável em relação a outra, qualquer alteração que eu fizer numa teoria que salva os fenômenos. Então, duas teorias que salvam igualmente os fenômenos, eu estaria em situação de não saber escolher qual ontologia eu deveria assumir. Portanto, o Van Frassen sugere que a gente deve assumir simplesmente que a meta da ciência é um pouco menos elevada do que espera o realista científico, que a meta da ciência seria propriamente a adequação empírica. Tá? Se você lembrar da subdeterminação do Pierre, do Heine e do Willard Quine, é a ideia de que nenhuma hipótese é testada isoladamente. Nesse caso, não é possível modificar uma teoria auxiliar ou modificar uma teoria, uma hipótese central, e a gente não saberia dizer qual delas deve ser modificado. Então, isso aqui é uma adaptação dessa subdeterminação proposta do Heine Quine para o problema do realismo científico. Se for o caso, então, de duas teorias serem empiricamente adequadas, nós não teríamos como saber qual delas seria verdadeira. Aliás, não dá para saber também, na melhor explicação, quando a gente vai falar da inferência melhor explicação, a gente não saberia dizer se há entre as explicações disponíveis uma que seja verdadeira. Então, até podemos dizer que a melhor explicação é verdadeira desde que a explicação verdadeira esteja no bolo. Mas se entre as explicações disponíveis nenhuma delas for verdadeira, o que ocorre nesses casos? Então tem até um novo argumento chamado da nova indução pessimista, um novo argumento pessimista, que é uma subdeterminação recorrente e transiente ao longo da história da ciência proposta por Kyle Stanford. Então, um livro bem interessante sobre isso, que é Exceeding Our Grasp, em que ele propõe que nós não sabemos se pode surgir uma teoria futuramente, que não estava disponível naquele momento em que nós fizemos uma inferência melhor explicação. E também por uma indução pessimista ao longo da história. Esse é o caso das alternativas não concebidas. E quando há alternativas não concebidas que, se estivessem presentes, elas seriam candidatas à melhor explicação. Se nós não temos condições de dizer que a melhor explicação a verdadeira está entre as disponíveis, a gente poderia nos sujeitar a essa nova indução pessimista. O Van Frassen também tem uma explicação evolutiva para o sucesso da ciência. Está aqui uma citação dele. Alega que o sucesso das teorias científicas comuns não é nenhum milagre, não é nem mesmo surpreendente para a mente científica darwinista, pois toda teoria científica nasce em uma vida de competição feroz, uma selva de dentes e garras ensanguentadas. Apenas as teorias bem-sucedidas sobrevivem, aquelas que de fato agarram as reais regularidades da natureza. E o que o Van Frassen está sugerindo aqui é que, na verdade, o que nós temos é uma competição entre as teorias que visam explicar os mesmos fenômenos, e no final das contas essa competição ela vai ser acirrada e uma delas vai ganhar, e aí depois que ela ganhou, nada é mais bem sucedido que o sucesso, é uma teoria que sobreviveu, e aí a gente começa a olhar essa teoria como uma teoria de sucesso, como um caso de sucesso da ciência. Esquece que antes dessa teoria despontar como um caso de sucesso, houve tantas outras que acabaram ficando no meio do caminho. Nesse processo de competição, elas acabaram sendo abandonadas em algum momento. Então, a história da ciência é longe de ser um
um histórico de sucesso absoluto, é um histórico de fracasso, no qual algumas teorias se despontam como bem adaptadas, bem sucedidas e sobreviveram. Tá? E aí olhar para isso, muitas vezes, é desprezar todo o contingente de teorias que já foi proposto e abandonado em algum momento na história. Bom, há uma resposta realista a essas críticas, essa crítica da subdeterminação, essa crítica da indução pessimista, essa crítica do Van Fraassen? Há da parte do realista alguma resposta? Há tentativas de resposta a essas questões que foram colocadas aqui, as questões como a meta-indução pessimista, a subdeterminação, a visão do realismo, do empirismo construtivo. E essa estratégia, ela passa, em parte, ela passa numa tentativa de selecionar, de responder sobre que aspectos devemos ser realistas e que aspectos cabe, de fato, um ceticismo em relação a um conhecimento da realidade. Tá? Antes, propriamente, de falar dessas três formas de realismo seletivo, eu gostaria de dar, assim, algumas... eu gostaria de falar de alguns problemas que é levantado, por exemplo, contra a meta-indução pessimista. Tá? Contra a meta-indução pessimista, muitas vezes é citado que ela é uma falácia da taxa básica. Essa falácia da taxa base, ela ocorre quando se omite o conjunto universal do qual essas teorias fazem parte. A indução pessimista, ela seria uma séria ameaça para os cientistas se fosse possível enunciar de quantas teorias nós estamos falando em geral. Por exemplo, se nós temos um conjunto de 100 teorias, dessas 100 teorias, 12 são de sucesso, 100 teorias de sucesso, né, e somente 12 são falsas, por exemplo, você não teria aí uma quantidade significativa o suficiente para colocar em risco o argumento, né, sem milagre. O problema de colocar dessa forma, né, como uma falácia estatística, é que também não sabemos dizer o que são as teorias falsas e sem sucesso. Porque a gente teria que dizer que tem teorias verdadeiras de sucesso, verdadeiras sem sucesso, teorias falsas de sucesso e teorias falsas sem sucesso. E como explicar o que seria uma teoria falsa sem sucesso? Quantas teorias a gente poderia... Será que seria possível enunciar uma coisa como uma taxa base, né, nesse caso? Então seria complicado. Contra a ideia da subdeterminação, muitos autores realistas vão dizer que, embora seja possível que duas teorias sejam empiricamente bem apoiadas nas evidências, isso não significa que elas são igualmente bem apoiadas nas evidências. Pode ser que uma dessas teorias tenha suporte melhor, confirme melhor essas evidências do que seja melhor confirmado pelas evidências do que outras. Tá? Então, uma teoria pode ter um domínio maior, mais ampliado. Então, o mesmo conjunto de evidências de uma teoria anterior, por exemplo, a teoria newtoniana, o mesmo conjunto de evidências da teoria newtoniana serve para apoiar também a teoria da relatividade. No entanto, a teoria da relatividade tem um escopo maior. Há outros fenômenos que apoiam a teoria da relatividade e que refutariam a teoria newtoniana. Então, dizer que as duas são empiricamente adequadas, isso não significa que sejam ambas igualmente empiricamente adequadas. Isso pode ser uma resposta do realista também contra o Van Fraassen, né, e contra a ideia da subdeterminação. Enfim, a estratégia, portanto, de um certo grupo de realismo científico, famílias de realismo científico que vão surgindo a partir dessas críticas do empirismo construtivo, críticas relativas ao positivismo lógico, críticas relativas à meta-indução pessimista, a estratégia é dizer que há elementos sobre os quais nós temos razões em ser realistas e temos elementos sobre os quais cabe um ceticismo, é razoável um ceticismo em determinados aspectos dessas teorias.
Então, a estratégia vai passar a ser dizer sobre que aspectos devemos ser mais realistas e que aspectos devemos ser mais céticos. Então, a primeira estratégia que a gente pode apontar aqui do realismo explanacionista é tentar dar continuidade à ideia da inferência é a melhor explicação, certo? Só que aí, ao invés de falar que a teoria de sucesso ela é provavelmente verdadeira, eles preferem falar de novos sucessos e sucessos surpreendentes. E o que quer dizer isso? Quer dizer, propriamente, previsões de fenômenos que não eram conhecidos e usos novos, né, explicações novas para fenômenos já conhecidos. Então, que esse tipo de expectativa de sucesso é um sucesso surpreendente demais para ser o caso de ser uma teoria falsa. Então, um exemplo disso aqui, o Stathis Pseulos, ele propõe uma estratégia chamada Divide et Impera, né? Dividir para conquistar. E a estratégia é justamente essa, é focar nos aspectos responsáveis pelo sucesso. Então, para Van Fraassen, o sucesso de uma teoria não é questão... As teorias não são questão de tudo ou nada, as teorias científicas. Elas têm alguns elementos que são responsáveis pelo sucesso e têm elementos que são dispensáveis para o sucesso. É sobre esses elementos indispensáveis para o sucesso que se deve ter mais... que se deve ser mais realista. E sobre os outros elementos é possível ser cético. Essa estratégia, então, de dividir para conquistar, e que o realismo científico, então, seria matéria de gradação. Alguns elementos são responsáveis pelo sucesso. Desde que o sucesso seja surpreendente, a gente tem razões boas para assumir o realismo sobre essa parte. O segundo grupo de realismo seletivo é o realismo de entidades. O realismo de entidades ele foi proposto em 1983 por Ian Hacking e Nancy Cartwright, que nós já citamos na aula 3. Esses dois autores eles são críticos à inferência é a melhor explicação. Eles não consideram que seja possível alcançar uma descrição verdadeira da realidade, ou seja possível pelo menos provar que uma descrição é verdadeira em relação às teorias. Mas mesmo que as teorias sejam falsas, é que certas entidades é possível supor a existência delas, uma vez que nós temos acesso a certas propriedades causais dessas entidades. Então, nós somos capazes de modificar e de interagir causalmente com elétrons a partir da carga e a partir de outras propriedades que o elétron apresenta. Essas propriedades são modificáveis empiricamente. Eu, experimentalmente, sou capaz de provocar determinados fenômenos a partir do conhecimento dessas propriedades e sendo, então, capaz disso, de produzir fenômenos novos usando dessas propriedades como ferramentas, utilizando as propriedades que eu já conheço dessas entidades. Então, modificar essas propriedades, atuar, produzir fenômenos utilizando dessas entidades é uma boa razão para supor que essas entidades existem, que elas fazem parte constitutiva da nossa ontologia, da nossa realidade, tá? Então, as entidades manipuladas empiricamente, essas entidades devem existir, na medida que nós utilizamos delas como ferramentas para produzir outros fenômenos, certo? Então, não é o fato de que a teoria ela explica melhor determinado conjunto de fenômenos, mas é o fato de que o nosso conhecimento dessas entidades não deriva de qualquer sucesso teórico, mas do nosso sucesso experimental, da nossa forma de intervir no mundo. Então, essa proposta do Hacking, ela casa um pouco com a Cartwright. Cartwright, como vocês lembram, ela recusa um pouco a ideia de leis da ciência como uma coisa que estão lá, que fazem parte da natureza. Ela prefere supor que as leis fenomenológicas são sim verdadeiras, mas essas leis científicas são falsas. E se você for lembrar do modelo de cobertura por leis, uma lei geral, uma lei específica vai ser coberta por uma lei geral, que vai ser coberta por uma lei mais geral, e um mesmo fenômeno ele pode ser explicado por 3 diferentes ou 4 diferentes teorias científicas ou leis científicas.
Então esse aspecto da redundância ele não aparece em outro tipo de inferência, que é a inferência causal, a inferência para a causa mais provável. Então quando eu infiro a causa mais provável, eu sugiro uma explicação que não pode ser subsumida, englobada por uma maior e maior e maior. É a ideia de que se eu tenho uma explicação causal, se eu digo que o incêndio foi causado por essa substância em conjunto com aqueles outros fatores, uma explicação alternativa que engloba, ela eliminaria essas causas, certo? Então, no caso da inferência causal, você tem uma inferência para a existência, é uma inferência existencial. Você se compromete com a existência da causa. Segundo Cartwright, isso indica, então, uma inferência que é um guia para a verdade muito mais robusta do que a inferência melhor explicação. Bom, esse é o realismo de entidades. É uma família, na verdade, tem outros autores mais contemporâneos que assumem alguma coisa próxima disso. E outra estratégia é dizer que a realidade, pelo menos a realidade inobservável, ela só é acessível do ponto de vista estrutural. Então essa é a estratégia do realismo estrutural. O realismo estrutural vai dizer que tem duas formas de realismo estrutural, tem o ôntico e o epistêmico. Tá? Então o ôntico vai dizer que a realidade é estrutura, tudo é estrutura, e, portanto o inobservável também é. E o realismo epistêmico estrutural vai falar que pelo menos a realidade inobservável nós só conhecemos a estrutura, nós não conhecemos nada descritivo. Então é um enfoque não tanto na descrição, mas nos aspectos formais. Se você pegar, por exemplo, as equações de Maxwell, da teoria eletromagnética da luz, essas equações elas continuam servindo muito bem para descrever o que acontece, ou para fins de cálculo, para conhecimento se você pegar propriamente a descrição, se você pegar propriamente a equação, essa equação continua servindo muito bem, assim como as equações da queda livre de Galileu, como as equações da gravitação do Newton, elas continuam servindo muito bem. O que faz com que elas continuem servindo muito bem? É porque elas capturaram algum aspecto estrutural do mundo, não um aspecto descritivo, que alguns são até céticos em relação a isso, mas aspectos estruturais, as relações, ao invés de falar dos relata das relações, daquilo que está relacionado, por exemplo, uma causa e um efeito, ao invés de se falar disso, fala-se das próprias relações, as grandezas que estão envolvidas. Nesse caso, essas grandezas, as teorias acertaram nessas grandezas. Essa é a estratégia do realismo estrutural. Gente, é claro que cada uma dessas estratégias tem seus problemas. Tá? O realismo explanacionista tem o problema dos novos sucessos que são levantados desses aspectos próximos da metainoção pessimista. Os primeiros novos sucessos do éter, do calórico e do flogisto, que eles não explicam, que essa ideia de novo sucesso continua deixando passar essas teorias, mas também uma gama de outras teorias. Tem um texto do Peter Vickers, que eu posso também sugerir aqui na nossa bibliografia, que é a Confrontation of Convergent Realism, que é uma reedição do artigo de Laudan, em que há uma gama muito maior de teorias, além daquelas teorias que foram oferecidas por Laudan, mais 20 teorias, em que há sucesso e sucesso surpreendente. Então, quer dizer, o critério do explanacionismo continuaria sendo violado, ou sendo falível, ou bastante falível, para falar de realismo científico. O realismo de entidades tem outros problemas, que é muito complicado falar que uma teoria é falsa, mas acreditar nas entidades que a teoria levanta. Em alguns casos é como dizer que eu não acredito em duendes. Aliás, eu acredito em duendes, mas não acredito em nada que é dito sobre eles. Como é que eu posso acreditar em duendes sem acreditar em nada do que as teorias disseram? É complicado, isso é um problema levantado ao realismo de entidades. Eu tenho alguns artigos publicados sobre esse tema, que podem depois ser acessados, caso seja do interesse de vocês aprofundarem. E o realismo estrutural tem um problema de abrir mão desse aspecto descritivo, que é, no fundo, aquilo que estava em jogo, no início da nossa aula, a gente falando sobre
o problema do realismo, discussão em torno do realismo, parece que o que está em jogo é justamente esse aspecto descritivo, né? Se nós somos capazes de conhecer o mundo, né? Se a ciência é capaz de descrever o mundo, então ela parece dissolver o problema. Tá? Então aqui nós temos também outros problemas relacionados. Muito bem, a gente encerra por aqui a nossa caminhada e vocês continuam com outros professores nessa jornada sobre a filosofia da ciência e agora as filosofias mais de ciências específicas. Agradeço muito a oportunidade e um abraço a todos. Nos vemos por aí.